Olá, seja muito bem-vindo ao canal Imaginação e Leitura. Sou o professor Eduardo e hoje a videoaula é exclusiva para a terceira série do ensino médio. Nós vamos falar sobre Euclides da Cunha, a Anatomia do Sertão. Uma atividade passada para vocês na semana 3 de maio e nós vamos agora fazer os comentários, dar algumas explicações e corrigir o material que foi solicitado para vocês. Vamos lá então? Correção das atividades online da semana de 3 de maio de 2020. Contexto de produção. Então vamos lá. As primeiras décadas do século XX no Brasil foram marcadas pela consolidação da República e pela chamada política do café com leite, que submeteu o país aos interesses de cafeicultores paulistas e pecuaristas mineiros. A economia dependia desses setores. Então, como eu sempre falo para vocês, a literatura fazendo um link com outras matérias, nesse caso específico, história. Esses traços de prosperidade, porém, revelavam sérias contradições sociais que foram denunciadas pelos autores pré-modernistas. Então, a política do café com leite, os cafeicultores paulistas, os pecuaristas mineiros, a economia prosperando, isso revelou sérios problemas. E isso foi denunciado duramente pelos escritores pré-modernistas. Nesse contexto, ou seja, em volta de tudo isso, chama a atenção do artificialismo em que viviam as classes dominantes. Parecia tudo muito mecânico, muito monótono. Houveram importantes avanços tecnológicos, como o automóvel, a lâmpada elétrica, nesse período. Camadas populares que começaram a afirmar seu gosto artístico, descartando aquele ditado pela elite. Ou seja, apesar dos avanços tecnológicos estarem acontecendo, no contexto houve isso também. O povo simples, humilde, as camadas populares, começaram a afirmar o seu próprio gosto artístico, independente do gosto artístico imposto pela elite. Sistema literário. O nacionalismo crítico é a marca distintiva do pré-modernismo. Então, a crítica impera nesse movimento pré-modernista. Houveram avanços significativos para o jornalismo também no início do século XX. Os textos mais importantes do período valeram-se de linguagem próxima à jornalística e buscaram investigar e compreender a realidade nacional. Então, se vocês pegarem os textos pré-modernistas, vocês vão sentir essa linguagem jornalista, porque eles procuraram colocar a linguagem muito próxima do que se encontra nos textos jornalísticos. Quem são os escritores que se destacaram no período pré-modernista? Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Augusto dos Anjos. Inclusive, Augusto dos Anjos é considerado pelos estudiosos como o poeta mais significativo do pré-modernismo. Ok? Na aula de hoje nós estamos focando em Euclides da Cunha, que é o primeiro citado aí. Mas nós vamos estudar os outros também. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre Euclides da Cunha, a Anatomia do Sertão. Em 1897, Euclides da Cunha foi designado pelo jornal Estado-São Paulo para cobrir a campanha do Exército Brasileiro contra o Arraial de Canudos, reduto de sertanejos localizado no sertão da Bahia. E quando ele foi para lá, Euclides da Cunha partilhava das convicções do governo republicano, da população dos centros urbanos. Ele via os sertanejos, assim como o governo republicano, ele via os sertanejos como bárbaros. A cobertura do evento, porém, apresentou-lhe outra face da questão. Ele chegando lá na Bahia, ele mudou o seu olhar. Ele viu com seus próprios olhos que não era bem assim. O escritor se deparou com brasileiros desamparados pelo Estado, submetidos ao isolamento cultural,
às condições naturais desfavoráveis e ao trabalho degradante imposto pelos latifundiários. Bem diferente daquela impressão que ele tinha de sertanejos bárbaros. Ele viu um povo abandonado. E isso que ele viu, ele pôs por escrito. Ele transpôs para a obra Os Sertões, publicada 5 anos depois que ele voltou. O livro critica as ações do exército e a atuação do governo republicano. Destaca os contrastes entre as condições de vida no litoral e no interior e questiona a imagem de civilização brasileira que se pretendia aplicar à organização social do país. Lembram que eu falei para vocês que os pré-modernistas criticavam? Então ele fez exatamente isso no seu livro Os Sertões. Ele criticou as ações do exército que tratavam o sertanejo como bárbaro. Ele até pensava nisso enquanto estava lá. Mas a partir do momento em que ele chegou e botou os pés na Bahia, ele viu que a situação do povo era totalmente contrária àquilo pregado pelo exército. E aí ele passou a criticar. Entre o científico e o literário, a obra Os Sertões é composta de 3 partes. Então nós vamos dividir Os Sertões em a terra, o homem, a luta. Euclides da Cunha descreve aspectos geográficos da região de Canudos, na parte 1, a terra, a formação do tipo sertanejo, na parte 2, o homem, e a longa narrativa do conflito entre o Arraial de Canudos com o exército, na parte 3, a luta. Esta organização mostra a orientação determinista adotada pelo autor. Então ele usou essa postura na escrita do livro Os Sertões. Nós temos aqui uma charge de Angelo Agostini. Essa charge ridiculariza a pretensão de Antônio Conselheiro de rechaçar a República, apresentando-o com um aspecto grotesco. Olha a fisionomia dele ali, né? Os sertanejos de Canudos acreditavam que ele era um messias, um pretenso salvador. Para Euclides da Cunha, era esse delírio místico e não uma ideologia política que motivava a defesa da monarquia por Conselheiro e seus seguidores. Então, Angelo Agostini usou essa caracterização grotesca para mostrar que Euclides da Cunha via nisso um delírio místico e não uma ideologia política. E aí vocês tinham as atividades para fazer, né? Na última parte de Os Sertões, a luta, Euclides da Cunha narrou minuciosamente o movimento das tropas nas 4 expedições enviadas para a região de Canudos, valendo-se de relatos de soldados, jornalistas e moradores da região. O autor foi testemunha ocular apenas da última etapa do conflito, momento que relata nas páginas finais do livro. Leia a seguir um fragmento do penúltimo capítulo, que é o fim. Lembrem que Os Sertões é dividido em 3 partes. E esse fragmento que nós consideramos é o penúltimo capítulo da parte 3, claro, próximo ao final do livro. Então nós temos aqui as questões, né, sobre o texto. 4 questões. Questão número 1. O fragmento aborda o momento em que o conflito está prestes a se encerrar. O que a ausência de formalismo militar, segundo parágrafo, informa sobre a natureza do conflito naquela etapa. Muito bem, então nós temos aqui o texto, né? E formalismo militar. Bom, o que será isso, né? O que será que está envolvido em formalismo militar, a ausência disso? Ficou um pouco... Muitos de vocês fizeram perguntas, estavam em dúvida no que estava relacionado com esse formalismo militar. Lembrem que eles estavam em conflito, e esse conflito estava no
final. O desaparecimento das regras e da organização militar em razão da exaustão dos combatentes revela que o conflito tornou-se um ato de selvageria. Então, a ausência de formalismo militar, toda aquela estratégia que eles tinham em início de combate, acabou. Se foi. Eles estavam no final, exaustos, super cansados. Não tinha mais regras, não tinha mais organização. O conflito tornou-se um ato selvagem. Nós temos aqui a reprodução, a luta que viera perdendo dia a dia o caráter militar degenerou. Foram-se os últimos traços de um formalismo inútil. Adeus estratégia, adeus regras, degenerou. Perdeu-se o caráter militar dia a dia devido a essa exaustão. Como eu falei na videoaula anterior, pausem o vídeo, confiram suas respostas, voltem, vejam novamente para poder atualizar o que vocês colocaram. Tudo bem? Vamos para 2? Euclides da Cunha escreveu que a campanha de Canudos tinha sido um crime. Tendo em vista essa informação, como deve ser interpretada a frase "Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados"? Como que nós podemos entender essa frase, então? Euclides da Cunha afirmou que o conflito de Canudos foi um crime praticado contra uma população vulnerável. Lembra que eu mencionei para vocês a situação daquele povo abandonado? É exatamente essa imagem que traça na oposição entre os indefesos rebeldes de Canudos e o exército feroz tomado por um ânimo injustificável. E aí eu coloquei uma cena da Batalha de Canudos para vocês visualizarem a triste e lamentável e selvagem ocasião. Questão número 3, parte A. Parte da subjetividade do relato é construída pelo uso de frases isoladas em alguns parágrafos. Proponha uma interpretação para as construções do primeiro e do 7º parágrafos do trecho lido. Bom, os parágrafos 1º e 7º tratam do ato de relatar aquela terrível história. A interrupção do parágrafo na primeira frase sugere o silêncio do narrador e, portanto, seu assombro e indignação diante da matéria que deve apresentar. Observem aí que os parágrafos 1 e 7 são muito curtinhos em relação aos outros do texto. E o detalhe mais importante, dá a impressão que ele não acabou o parágrafo, né? Surge esse momento assim de interrupção, de silêncio. Fechemos este livro. Não há relatar o que houve a 3 e a 4. Ele parou. Então, conforme a resposta vem mencionando, a interrupção sugere o silêncio do narrador e a sua indignação. O momento dele criticar, dele falar que ele não gostou daquilo, seu assombro pelos atos selvagens. Questão 3, parte B. Que argumento apresentado no penúltimo parágrafo do trecho explica a posição sugerida pelo primeiro e pelo 7º parágrafos? O narrador afirma que a palavra humana é insuficiente para dar a dimensão dos fatos que marcaram a ação do exército contra os rebeldes no sertão da Bahia. E aí eu reproduzi para vocês o penúltimo parágrafo e a parte que vocês devem usar como resposta para a questão. Com a só fragilidade da palavra humana. Então ele usa essa palavra humana, ele afirma que a palavra humana é insuficiente para dar a dimensão dos fatos que marcaram o que aconteceu na Batalha de Canudos, entre o exército e o povo, o sertanejo. Questão número 4. Leia agora outro trecho do livro Os Sertões, em que Euclides da Cunha descreve o sertanejo. Aqui uma reprodução de Euclides da Cunha. Questão A. A conjunção entretanto, no início do 6º parágrafo, marca a contraposição de duas partes da descrição do sertanejo. Explique-as.
contraposição, ideias contrárias. O sertanejo articula-se a partir de uma oposição entre a sua aparência de homem cansado, fraco e a sua disposição e agilidade no enfrentamento de problemas. A conjunção, entretanto, evidencia a oposição entre as ideias apresentadas no bloco anterior e no posterior. E aí eu coloquei para vocês a frase onde aparece a conjunção. Entretanto, toda esta aparência de cansaço ilude. Então ele está fazendo um contraste entre duas coisas contrárias. A aparência do sertanejo, cansado, esgotado, desgastado, com a sua disposição e agilidade para enfrentar os problemas. Tudo bem? Questão 4b. A expressão Hércules Quasímodo combina palavras cujos sentidos parecem inconciliáveis, que não tem como juntar. Hércules, personagem da mitologia grega, remete à força e beleza. Quasímodo, o corcunda da obra Nossa Senhora de Paris, de Victor Hugo, sugere feiura e deformidade. Como essa imagem sintetiza a descrição do sertanejo feita pelo autor? E aí, para que a gente possa visualizar a questão e entender melhor, eu coloquei para vocês uma ilustração de Hércules, mostrando toda a sua força, beleza, com Quasímodo, retratando aqui o corcunda com feiura e deformidade. Aparentemente, olhando assim as duas imagens, não encaixa uma com a outra, não combinam, os sentidos são inconciliáveis. Então por que o autor usou a expressão Hércules Quasímodo? A associação de ambos simboliza a dualidade do sertanejo, aparentemente frágil, mas forte quando precisa enfrentar seus problemas. Então percebam que a A e a B são parecidas. É que a B ilustra a resposta A usando a expressão Hércules Quasímodo. Mas ele menciona aqui a dualidade, dois sentidos. Aparentemente frágil, mas na hora de enfrentar seus problemas, o sertanejo era forte. E aí está o fragmento do texto onde usa a expressão Hércules Quasímodo. Letra C. A descrição do sertanejo é confirmada por sua atuação durante o conflito de Canudos? Sim ou não? E explique a sua resposta. Segundo o relato, os sertanejos de Canudos permaneceram lutando mesmo extenuados e moribundos, empregando as últimas energias na batalha, o que revela força e obstinação. Portanto, sim, confirma a descrição. Né? Os sertanejos estavam extenuados no mínimo das suas forças, mas eles estavam usando o que sobrou de energia naquela batalha. Força e obstinação eles tinham bastante. E aí eu fiz questão de colocar essa frase. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Muito bem, essa é a capa do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. Vale a pena ler, viu? É uma obra recorrente em vestibulares, então apropriem-se desse conhecimento. Leiam Os Sertões e aí vocês vão ter uma amplitude de conhecimento maior sobre esse conflito. Obrigado por participarem da videoaula, por assistirem até agora, conferirem as suas respostas. Deixem nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Se tem alguma dúvida, pergunte e a gente vai esclarecendo para vocês. Tudo bem? Nos vemos na próxima videoaula. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de todos. Tchau.